Olá, eu estava fazendo a leitura do livro de Êxodo e no livro de Êxodo é passado toda a libertação e os ensinamentos que Deus estava dando ao seu povo, né, os hebreus. E eu fiz a leitura do capítulo 20, onde Deus instrui o povo sobre os 10 mandamentos. E isso me trouxe uma reflexão muito interessante e eu quero compartilhar com vocês e espero que edifique muito a vida de vocês. Então, como nós sabemos, existem os 10 mandamentos em que Deus instrui o povo hebreu a cumprir, né, os desejos do Senhor para aquele povo. E também como uma forma de cuidado. É interessante nós vemos as leis e todos os ensinamentos de Jesus e de Deus para nossas vidas como uma forma de cuidado para nossa alma. Nós não podemos ver essas leis como algo que nos prende ou que nos impede de fazer alguma coisa. Não. Se você analisar bem as escrituras e ver com uns olhos espirituais, essas leis, os ensinamentos, são apenas instruções que buscam cuidar de nós, para que nós não nos machuquemos, para que nós não falhemos, não nos frustramos com as coisas da vida. Então são apenas instruções para que nós possamos viver nessa terra de uma forma melhor, fazendo bem ao próximo e a nós mesmos. Então, é muito interessante porque aqui no capítulo 20 de Êxodo, eu vou ler um resumo aqui, só umas pequenas partes da lei, né? Que diz... Deus que é onde Deus fala: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos, né? É muito interessante porque lá no livro de Mateus, vou pegar aqui pra gente ler, diz no capítulo 23, não, capítulo 22, que o fariseu, ele questionou a Jesus sobre o mandamento mais importante. Eu vou ler para vocês porque é muito lindo essa passagem. Então, Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34, diz assim: Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. E um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando a gente lê corriqueiramente, nós não paramos para pensar. Mas é muito lindo como Jesus coloca o amor acima de todas as coisas. E sim... esses 2 mandamentos conseguem resumir toda a lei que Deus deu àquele povo naquela época. Porque pensa comigo, quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ama o nosso irmão, o nosso esposo, a nossa mãe, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, nós não vamos dar falso testemunho sobre ele, nós não vamos adulterar, não no sentido de talvez trair ele, essa pessoa relacionalmente, né, conjugalmente, mas também em forma de amizade. Quando a gente trai a confiança de um amigo, isso também pode se relacionar como um adultério. E então, quando a gente ama o nosso próximo, a gente não vai fazer mal algum, a gente não vai cobiçar as coisas dele, né, ter inveja, a gente vai ficar feliz pelas coisas que ele tem. Então isso é muito lindo se a gente for analisar com os olhos de Jesus. E realmente nós conseguimos ver aqui que esses 2 mandamentos resumem toda a lei. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos gastar a nossa vida com coisas que não edificam, coisas que não vai nos fazer gastar a nossa saúde, tirar a nossa paz e tomar o lugar de Deus na nossa vida. A gente não vai perder família por causa de trabalho, perder família por conta de coisas, por causa de dinheiro, né? Que hoje o mundo gira em torno do dinheiro. Então, é muito lindo quando Jesus ele resume essas duas, todos os 10 mandamentos nessas 2 leis, que na verdade
nós não podemos dizer que são leis, são instruções para cuidar de nossa vida. Então, eu quero dizer para vocês que quando você se deparar com uma situação de você entrar numa loja ou de alguém te tratar mal no trabalho, eu não sei, se você colocar o mandamento, o segundo mandamento do Senhor Jesus para nossas vidas, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, você vai parar por um segundo e fazer o exercício de pensar: o que será que está causando ele ter essa atitude? Eu não estou dizendo que você deve passar a mão na cabeça, mas você deve parar e analisar. Porque tem pessoas, sim, que têm um caráter um pouco diferente do nosso, né? Tem um caráter que precisa ser tratado. Sim, isso acontece. Mas se você olhar com olhos espirituais, com olhos de Jesus, e aplicar esse segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, imagina, nós acordamos muitas vezes, nós não acordamos de uma forma boa. Às vezes nós acordamos cansados, estressados por alguma situação e às vezes sem querer a gente acaba tratando mal alguém. Mas não porque você é mal, mas é porque alguma situação está fazendo você tomar essa atitude. Então que nós possamos em 2022 aplicar essa palavra. Deus deixou a Bíblia para nós para que nós possamos aplicar e assim agir conforme a vontade do Senhor para nossas vidas. Então é desejo do Senhor que nós apliquemos esses dois mandamentos. Se nós conseguimos aplicar diariamente esses dois mandamentos que Jesus deixou para nossas vidas, diariamente nós estaremos meio caminho andado ao reino do céu. Eu creio que Deus se agradará muito de nós, porque esse é o desejo dele, que nós hajamos em amor, porque ele agiu em amor para conosco. Ele deu seu filho em amor a nós, mesmo nós termos tanto falhado, mesmo nosso coração ser tão corrompido, inclinado a fazer o que é mal, mesmo a gente perder a paciência com facilidade, mesmo a gente muitas vezes idolatrar o dinheiro, mesmo às vezes a gente traindo o nosso irmão, sendo egoísta, Deus não desistiu de nós e Ele acreditou que nós possamos ser melhores e que nós temos uma esperança, que é viver na eternidade. E Ele ofereceu o seu Filho para que nós possamos viver com Ele, se relacionar com Ele eternamente. Então, que nós possamos aplicar esses dois mandamentos em nossas vidas. Aplicar mesmo, fazer o exercício de parar por 2 segundos quando uma situação ruim acontecer em nossa vida e parar. O que eu posso aplicar? Qual é o sentimento de amor que eu posso aplicar? Qual é a compreensão que eu possa ter nessa situação para que as coisas se saiam melhor? Porque se alguém trata eu mal e eu vou lá e devolvo com a mesma moeda tratando essa pessoa mal, isso desencadeia coisas ruins ou vai desencadear coisas maus. Mas se alguém te trata mal e você vai falar assim: olha, eu não sei pelo que você está passando, mas tudo tem uma esperança, tudo tem uma saída em Cristo Jesus, você vai vencer a sua dificuldade. Imagina a diferença que você pode fazer na vida dessa pessoa, porque nós somos falhos, nós temos as nossas limitações e muitas vezes nós vamos falhar, nós vamos fraquejar. E é por sermos falhos e pessoas limitadas que Jesus deixou esses dois mandamentos, para que nós possamos aplicar e um ao outro, aplicando esses dois mandamentos, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nós vamos conseguir fazer do nosso ambiente, do nosso mundo, um lugar melhor. E nós vamos conseguir ajudar as pessoas, compreendendo que elas passam por dificuldades e que nós temos que estender a nossa mão. Então eu queria deixar essa ministração com vocês, para que vocês reflitam e para que nós possamos passar a aplicar de verdade esses dois mandamentos diariamente em nossas vidas, no ano de 2022 e até onde Deus permitir. Espero que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês. Fiquem com Deus.